Você falou da nova configuração da economia internacional, global, que passa por um teste importante com a quebra de um banco menor, mas um banco nos Estados Unidos, 16º maior de lá, né? O Vale do Silício, e agora com essa crise no Credit Suisse. O mercado já falava nisso, Thaís? Porque assim, apareceu como uma pedra jogada no meio da rua, né? Para quem não acompanha o setor e o mercado. Mas o banco já dava sinais de que alguma coisa grave estava por acontecer com ele? Já. O banco já dava sinais de que tinha muita coisa grave acontecendo lá há muitos anos, Colombo. O Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, um dos bancos que tem um nome mais respeitado no mundo inteiro, né? Você fala assim, fala de uma instituição bancária. Todo mundo já ouviu falar nele, né? Exatamente, né? E agora, tem uma natureza diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso é coincidência? Não é coincidência. Não é. Na verdade, assim, é uma coincidência, é uma natureza de crise completamente diferente. A gente começou a tratar disso aqui ontem, quando apareceu o primeiro fio desse novelo, né? Mas, para quem não acompanha o sistema financeiro no mundo e tal, realmente se assustou com o que aconteceu ontem. A grande novidade aqui é a seguinte: o Credit Suisse está vivendo uma crise já de confiança e de ataque à sua gestão desde 2019. Eles têm caso de espionagem contra ex-executivo, de envolvimento com tráfico de droga na Bulgária, de envolvimento com propina em Moçambique, até de má comportamento de gestor do alto executivo lá, que se recusou a fazer uma quarentena de Covid para assistir um jogo de tênis. Então tem desde tráfico de droga até o sujeito se comportar e dar o mau exemplo. Então a onda de saques, por exemplo, que é uma coisa que desestabiliza qualquer banco, já vem acontecendo há um tempo. O Credit já estava num processo de reestruturação. Ontem, quando ele apresenta um documento dizendo realmente temos grandes problemas, e o seu maior acionista, notícia que nós demos aqui ontem, diz, olha, não vou botar mais dinheiro, o caldo entorna. No sistema financeiro costuma ser assim. Agora, a crise do Credit, apesar de estar muito bem mapeada, até aqui, ela surgiu e ela gerou no mercado uma pergunta. Você lembra da crise de 2008, né? Sim, eu era criança ainda, mas lembro. Ver você na televisão falando. Era nada, perdeu o investimento, perdeu o dinheiro, ficou que nem louco lá tentando trocar de ação e de produto do mercado financeiro. A ideia aqui, Rafael, é a gente explicar um pouco a diferença entre as crises, porque a percepção, né, quando acontece uma crise no sistema financeiro, é de que há uma correlação. Não há uma correlação direta e é um pouco isso que eu vou explicar aqui. O que aconteceu em 2008 foi uma crise difusa, uma crise que alcançava todo o sistema financeiro mundial por causa da globalização do mercado, né? Então, o mercado de hipotecas nos Estados Unidos foi a fonte da criação de uma diversidade incrível de produtos financeiros que se espalharam pelo mundo inteiro e foram vendidos e foram negociados por grandes bancos. Então, quando a coisa quebra, quando o mercado de hipotecas começou a quebrar nos Estados Unidos, foi um castelo de cartas que foi caindo e, portanto, teve um contágio mundial, mas aqui é uma crise de crédito, uma crise difusa, com contágio no mundo inteiro. Vamos agora aqui para 2023. Primeira coisa, Estados Unidos, uma crise concentrada no setor de bancos menores, de bancos regionais, com potencial de atingir outros bancos médios. No setor de tecnologia especificamente, já está sendo tratada pelo Banco Central americano. Europa, o Credit Suisse, com toda essa particularidade que eu coloquei, mas que aí sim faz uma referência à crise lá de trás, porque a crise de confiança, ela gera uma restrição de crédito, ela gera uma contração dos investimentos, gera uma contração da economia e, portanto, lidam com um ambiente de juros em alta que também atrapalha. Então, a conjuntura e a fonte das crises, elas são diferentes. Mas tem uma coisa só que eu queria tirar dúvida com você. Eu me lembro de te ver falar na televisão em 2008, eu ainda era criança, mas lembro. Aqui, muita gente dizia o seguinte, olha, aconteceu razões específicas e pontuais, mas porque o sistema tem pouca regra.
E ontem o Prêmio Nobel de Economia disse a mesma coisa para Priscila, que o sistema tem pouca regra. Ou seja, apesar da crise de 2008, ainda não há regra suficiente, não. Porque aí ele diz que o sistema não quer, que os bancos não querem, que os bancos querem trabalhar sem regra, não há quem consiga botar regra para eles. Embora eles queiram botar regra para todo mundo, né? Até onde o prefeito tem de gastar, se faz o recapeamento aqui ou na rua de baixo, né? Mas para eles não. É isso mesmo? É e não é. Deixa eu explicar. Aqui realmente houve uma regra de uma crise de regulação. Aqui o barco estava completamente solto. A turma estava fazendo o que queria, né? Pegou o mercado de hipotecas nos Estados Unidos e transformou numa feira de produtos financeiros. Não importava o lastro, não importava a qualidade disso, saiu vendendo para o mundo inteiro. E aqui, depois de 2008, houve uma mudança e um aperto muito grande na regulação. O que aconteceu em 2018, com o crescimento dos bancos regionais, dos bancos ligados a nichos de negócio, especialmente no setor de tecnologia. O lobby dos bancos acabou conseguindo derrubar uma regra prudencial que está na essência dessa crise, que é, amigão, se você se expor a crédito, você tem que ter mais lastro, você tem que ter liquidez. Foi exatamente o que aconteceu com o Banco do Vale do Silício. Não tinha regra, não tinha limitação, ele se alavancou sem ter lastro e sem ter liquidez. Então, sim, houve um afrouxamento das regras específicas para bancos regionais, específicas para bancos de pequeno porte. O mercado vai sempre fazer isso, né? E aí eu falo de qualquer mercado. O comércio da esquina ou os grandes bancos. Vai sempre encontrar uma brecha e uma forma de liberar um limite para aumentar a sua exposição, para aumentar os seus negócios. Então, sim, houve uma mudança de regulação. No caso do Credit Suisse, não. Aí aqui nós estamos falando de problemas de má gestão, com uma crise de confiança num ambiente em que os juros altos já restringem o crédito. Então, você tem uma crise de confiança num ambiente em que o crédito já está restrito. E quando há uma crise de confiança, empresas e bancos precisam de crédito. Portanto, aí vira um paradoxo. Mas aqui sim tivemos um relaxamento por lobby das regras para os bancos regionais, mas aqui o pasto estava totalmente total, no mundo inteiro, sem limite.